mas vamos falar, por que não, até de amizades recentes, espontaneamente surgidas entre o nosso querido PP e realmente o foco da nossa próxima conversa aqui. Claro que eu já vou... Você vai entender, PP. Fica muita calma nessa hora aqui, pelo seguinte, porque desde que o embaixador do sertanejo, Gustavo Lima, anunciou a sua pré-candidatura à presidência de 2026, as opiniões estão bem divididas, como tudo nesse Brasilzão. Mas não é que uma pesquisa lançada hoje mais cedo apontou no nome do próprio cantor como o mais competitivo no momento contra o presidente Lula numa possível disputa? É o que apareceu na pesquisa Genial Quest, divulgada logo hoje cedo. É mais um desdobramento aqui, Pepe, queria te ouvir, até porque outro dia você postou um comentário aqui, muito bem colocado, por sinal, analisando o potencial dele enquanto outsider nesse tabuleiro todo. Não é que ele fez um collab, compartilhou ali junto com o PP, foi um estardalhaço ali nas redes, mas eu queria te ouvir também a partir desse levantamento de um instituto respeitado, né? Como é que você viu esse movimento? Ô Marinho, eu acho que essa situação aí e esse resultado dessa pesquisa não é muito diferente do que aconteceu na Câmara e no Senado no sábado. Faz o paralelo. O Centrão, né, ganhou as eleições, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, mostrando claramente o fortalecimento do Poder Legislativo frente ao Poder Executivo. Até porque os parlamentares estão mais de olho na sua unidade, buscando emenda parlamentar para fugir das garras do governo federal, que antigamente era quem mandava as verbas, né, e escolhia políticas públicas e quem seria o aliado que iria encampar os projetos, e hoje em dia não tem mais isso. Então, o Poder Executivo se fortaleceu, né? se enfraqueceu. Então, quando você vê um nome como Gustavo Lima, né, sendo bem avaliado a disputar as eleições de 2026, é fruto da população que olha esse cenário de conchavos de Brasília, né, e está cansado. Né? O Brizola tinha uma frase: a população ela vive acostando, né, o alambrado atrás de uma alternativa diferente da que é posta para ela. E a população está vendo em nomes de outsider, né, Pablo Marçal, Gustavo Lima e outras pessoas fora da política tradicional para disputar as eleições. E aí tem um problema: o governo federal, né, o Poder Executivo, ele está inerte. Né? Por que ele está inerte? Porque ele está refém do Poder Legislativo. E por que isso acontece, no modo de ver? É muito menos por questões institucionais do fortalecimento por conta da emenda. É porque o Poder Executivo não tem projeto de país. Se tivesse projeto de país, ao invés dos deputados ficassem olhando a emenda parlamentar e ficassem buscando a política menorzinha, né, local, iriam discutir projeto nacional. Como não tem projeto nacional, o Poder Executivo fica refém do Poder Legislativo. E a população está cansada desse jogo. Por isso que o Gustavo Lima se fortalece e é competitivo, sim, na disputa à presidência da República em 2026. No momento que, muito bem colocado pelo PP aqui, as imagens também ali, vale a pena. Põe na tela aí de novo, por favor. Aquela imagem ali, eu faço questão aqui de descrever aí para todo mundo que está nos ouvindo aí no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, aqui sintonizados da Rede Jovem Pan de rádio. Temos Gustavo Lima ali portando um belo kit, meio cor mostarda ali, com o mar Egeu, perto dos arquipélagos das ilhas gregas, né? Junto com o seu possível padrinho, o grande avalista político Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência, num pique ali meio vilão de novela das 7, meio Tarcísio Meira, com a bela camisa branca, engomada. Meus amigos, essa dupla aí promete ser um fator relevante nesse tabuleiro de 26, né, Jess? Os seus conterrâneos ali também, né? Não, sim, eu acho que vai ser uma dupla, de fato, essencial dentro da política, a gente não pode negar o impacto disso. É até um fun fact, um fato interessante para vocês, o Gustavo Lima, que é muito amigo do Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara. É uma amizade inusitada, então o poder político do Gustavo Lima aumentando aí cada vez mais. Mas o que eu acho interessante? A questão da comunicação com a população. Sim. A realidade é que até nas eleições o governo apareceu com um boné Brasil para os brasileiros, que foi de autoria do novo secretário de comunicação, com uma bandeirinha do Brasil na cor azul. Cadê o vermelho? Ninguém entendeu. Cadê a estrela, bandeira do Brasil? Então eles estão entendendo e buscando endereçar esses problemas da comunicação. Mas o que também é um problema, é uma dor da população e até da oposição? As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem entender como esses nomes são os nomes escolhidos pela direita e também pela esquerda.
o Hugo Mota, que vem de uma família tradicional de políticos da Paraíba. Como que a esquerda está classificando esse... Aí, vou usar o identitarismo, homem, branco, padrão, hétero, sei lá, normativo. Então, assim, tem esse descasamento entre as pautas defendidas para o público e as pautas realmente implementadas. E isso é um grande problema. Até estava conversando com um deputado, André, ontem, e ele me falou que o Hugo Mota é a volta consolidada do poder do Eduardo Cunha na Câmara. Olha só. E eu falei assim, mas por que a volta do poder? Não, porque o Hugo Mota, ele foi apadrinhado lá atrás, dentro do MDB, que é o partido de origem dele, pelo Eduardo Cunha. E ele sempre teve essa relação ali, quase um pai e filho político, e que agora o Eduardo Cunha, ele foi o grande articulador. E ele brigou com a União Brasil, e quando ele briga com a União Brasil, ele vai para onde? Para o Republicanos. E ele articula dentro do Republicanos a queda do nome do União Brasil, que era o Omar Nascimento, e que agora ele está desfilando como um grande vitorioso. Ele que já tem a filha em comissões importantes, com muito poder lá dentro, agora também tem ali seu afilhado político, por assim dizer, virando o presidente da Câmara. O mesmo Eduardo Cunha que lá teve seu mandato retirado, que sofreu as questões dentro da Lava Jato, que foi até mesmo preso, agora volta aí com uma coroa de ouro. Então o Brasil não é para principiantes. Já vou com o Mano e Bruno. PP, senti que você quer complementar rapidamente. Só um ponto assim, eu discordo dessa análise que seria a volta do Eduardo Cunha. Na minha opinião é o seguinte, o Poder Legislativo, ele sofreu uma mudança brusca, né? Depois do mandato do presidente Bolsonaro, com fortalecimento do Poder Legislativo, que não tinha na época do Cunha, não. Agravou. Então o Hugo Mota está muito mais próximo do Arthur Lira, né? Sem a liderança que o Arthur Lira exerce no Centrão. Esse é um problema que eu quero ver como é que vai ser, porque o Hugo Mota, ele tem apoio de todos os partidos do Centrão, de todo o partido da esquerda, tirando o PSOL, né, que teve candidatura própria, mas o Hugo Mota, ele tem vários caciques e vários líderes partidários que ele é obrigado a contemplar. Como é que o Hugo Mota vai sair nessa escolha política, nessa negociação política, tendo que agradar todo mundo? Esse é um parâmetro. Eu não vejo ele com a força que tem o Arthur Lira, apesar da Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, ter uma força muito maior que na época do Eduardo Cunha e antes da pandemia, né? O poder cada vez mais agigantado, anabolizado aí do Poder Legislativo está posto. Inclusive, tem vários ministros do Supremo Tribunal Federal em público já aventando a possibilidade da gente mudar o nosso regime para um semipresidencialismo, se é que a gente já não vê. O ponto se é que a gente já não vê ele é que o discurso do Hugo Mota basicamente tenta legitimar a ideia de que o Brasil já é semipresidencialista desde a Constituição de 88 e que o funcionamento até agora é que era a anomalia. Então, o que ele defendeu no discurso de posse dele foi a ideia de que o presidencialismo de coalizão, que na verdade muitas vezes fez com que o legislativo ficasse refém do executivo, seja por meio de mensalão, petrolão, seja em função do toma lá da cá, fosse uma anomalia em relação ao projeto da Constituição e que a ordem constitucional normal, na visão que o Hugo Mota apresenta, que ele coloca como a grande bandeira desse novo momento dele, seria o governo realmente se subordinar ao legislativo, ou no mínimo uma posição paritária ali, ou seja, para governar você precisa ter uma sustentação ministerial que seja compatível com o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Então, é isso que explica como que ele consegue ter o apoio de tantos caciques diferentes, com visões completamente diferentes de país, porque no fim das contas, a grande bandeira dessa gestão de Hugo Mota é a consolidação desse novo poder do Legislativo diante do Executivo. Agora, bom comentário, eu também quero ouvir o nosso Bruno Pinheiro aqui, no sentido, Bruno, de que, apesar de toda essa pompa, circunstâncias, discursos inflamados e apaixonados em favor da democracia, da separação dos poderes, etc., etc., o fato é que o governo Lula anda aprovando projetos menos do que o Enem anda aprovando alunos. Se a gente olhar friamente, e esse é o último número que eu vi, foi no final do primeiro ano de governo, ali no final de 23, não sei se isso mudou, e se for o caso, eu me corrigiria aqui ao vivo, que o governo Lula estava aprovando menos do que o governo Collor. Era a pior taxa de aprovação desde o governo Collor. Claro que tem vários fatores históricos que vêm acontecendo, vários citados aqui agora pela bancada, mas eu queria te ouvir, porque quem vê cara acha que o governo está perfeitamente bem articulado, mas na prática tem mudanças sérias na articulação do próprio governo federal sendo cogitadas, principalmente na Casa Civil e nessa reforma ministerial, não é isso?
dificuldade muito grande e erra quem acredita que o erro está somente na comunicação. Não é só na comunicação, não tem como alguém que está na comunicação levar algo, a não ser que seja uma fake news, que não esteja acontecendo. Então, a responsabilidade é do governo como um todo. Se o governo não está operando da melhor forma, não tem como a comunicação fazer milagre na hora de divulgar para a comunidade. Então, esse erro começa dentro do governo, esse erro também se repete dentro do Congresso Nacional, com esses articuladores que não têm uma capacidade, não têm uma virtude na sua discussão, não têm uma virtude na sua oratória. Randolfo Rodrigues, como líder do governo, ninguém se lembra. Como oposição, era visto todos os dias. Eu sei que não é fácil ser governista, mas é difícil ver Randolph atuar. Randolph não tem tido aquele enfrentamento. Há um entendimento dentro do governo que para 2025 é necessário reforçar o núcleo duro. Quem vai conseguir defender o governo, ainda que as emendas não cheguem no Congresso. Ou seja, com o dinheiro é fácil, mas quando tiver sem dinheiro, quem vai defender o governo? Quem vai fazer realmente esse enfrentamento? O ser humano, André, ele até não acredita em Deus, não acredita em céu, não acredita em inferno, ele pode não acreditar em várias coisas, mas no dinheiro todo mundo acredita, na economia todo mundo acredita. E se a economia não vai bem, se os números não vão bem, não tem como acreditar no governo. E esse resultado é o que a gente vê, que surge um cantor, alguém do meio sertanejo, um artista dizendo os números que conseguiria vencer o atual governo. Então, se nada vai bem, acaba refletindo na economia. Então, esse erro não é só na comunicação, o erro também é na articulação do governo. Vamos ser sinceros aqui, Jess, Mano e PP, né? Uma pesquisa nessa altura do campeonato, há mais de 600 dias até o pleito do ano que vem, realmente são só para fanáticos como nós 5 aqui, né? Porque o eleitor médio brasileiro só vai realmente começar a cogitar a pensar em eleição por volta de março do ano que vem. Mas é claro que os operadores já estão a mil aí nesse tabuleiro de articulações. Jess, para valer aqui, como é que você está vendo isso? Porque pesquisa nessa altura é aferição de popularidade e memória de recall. E isso o Gustavo Lima tem e muito. O recall dele é os álbuns lançados. Até pouco tempo ele estava disputando, não era com Lula, era com o Luan Santana nas paradas, né? Agora tem ali uma comunhão de cantores em seu entorno, não é isso? Né? Então, a pesquisa nesse momento ela é um termômetro. E para quem que ela é útil? Para os partidos montarem suas chapas e também para nós analisarmos aqui o cenário presente. O cenário presente é de um governo que está desarticulado em relação à montagem dos planos para 2026. E eles mesmos têm falado sobre isso. O líder do governo, José Guimarães, recentemente deu uma entrevista sobre essa situação. E aí a grande questão é, quando um nome outsider desse, um nome de fora, surge e com a popularidade que ele surge, ele causa uma sensação nas pessoas que estão já desacreditadas. Então, se ninguém deu certo, quem sabe o Gustavo Lima dá. É aquele do Tiririca, pior que tá, não fica, ficou, tá, Tiririca, você mentiu. Mas a realidade é que isso segue motivando as pessoas. Agora, sobre a questão da governabilidade, que você traz sobre a aprovação, realmente o governo teve muita dificuldade. Isso está muito ligado à figura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque o Arthur Lira, ele foi ali um pilar para manutenção de um poder que ele adquiriu durante o governo de Jair Bolsonaro em relação à força do poder legislativo. Então, a situação das emendas, a forma de aprovação, o fim ali, ou quase fim das comissões mistas, tudo isso ficou muito na figura do Lira, que tinha alguns atritos com vários nomes, como o próprio Rodrigo Pacheco. E, principalmente, com Padilha, ministro das Relações Institucionais, que é responsável ali para fazer o diálogo com o Congresso Nacional entre o governo federal. O próprio Lira chegou a chamar o ministro Padilha de incompetente. Então, agora, nessa reforma presidencial, nessa reforma governamental, ministerial, a gente precisa, de fato, ver como que vão ficar os cargos para ter mais diálogo possível. Lira e Pacheco vão entrar nos ministérios, Padilha vai sair, Gleisi vem. Como vai acontecer? É isso que vai garantir a governabilidade do governo nos próximos 2 anos. O governo quer tudo, mas no fim vai fazer o que der para fazer, como normalmente é o que acontece. Brunão, a gente agradece nosso querido Bruno Pinheiro, sempre com um raio-x mais preciso aí das articulações na nossa capital federal. Tamo junto, meu irmão, obrigado. E ao longo da semana a gente te aciona novamente. É isso. Um abraço, a gente conversa assim. Show de bola. É isso, políticos seguem cuidando dos seus próprios interesses, dos próprios eleitores, mirando 26, até aí surpresa zero. E aqui a gente vai repercutir nas possíveis alianças
improváveis algumas, olhando para o próximo pleito. PP, sentindo, quer fazer um rápido remate aqui? Um rápido comentário, assim, o governo, ele vive uma crise de governabilidade porque não é mais como era no passado, né? Hoje em dia você pega, por exemplo, o Republicanos, que está na base de ministro do Lula, né? Está na base do governo do Lula, mas Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio. Você vê, por exemplo, André Fufuca, por exemplo, que é ministro de esporte do Lula, do Progressista. Progressista é o partido do Ciro Nogueira, do Aguinaldo Ribeiro, né? De lideranças nacionais contrárias ao governo. Então, a articulação do governo numa possível nova reforma ministerial não vai mudar a situação. Mas tem um ponto que eu queria só colocar aqui em relação ao Gustavo Lima e a questão do governo, só para terminar, não é? Tem um lado ruim e o lado bom para o Lula. O lado ruim é o seguinte, pela primeira vez, o Lula está tendo mais reprovação do que aprovação. Mas também, em sentido contrário, não tem nenhum candidato que consiga, de forma direta, destronar o Lula, né? O Gustavo Lima perderia do Lula, né? Outros políticos que se colocam como presidenciável perderia do Lula também. Então, apesar da governabilidade do governo estar indo mal, apesar da aprovação do governo estar indo mal, não tem nenhuma liderança que se mostre atualmente capaz de ganhar com facilidade o Lula. Claro, a eleição vai ser parelha entre um e outro. Meus amigos, fortes emoções é o que realmente promete. Só que vai demorar ainda, pelo amor de Deus, minha gente. Falta mais de 600 dias até aquele momento, mas claro, o brasileiro não resiste, já vai projetando sempre a próxima eleição. O fato é que dia após dia esse pleito vai se aproximando e as articulações a mil. Quem não se organizar de antemão vai ser organizado por quem se organizou. É sempre assim na vida, na política e dos negócios.